Olá, o objetivo desse vídeo é dar continuidade à teoria do progresso que nós iniciamos no vídeo anterior, onde entendemos quais são as abordagens que geralmente nós fazemos quando vamos desenvolver uma inovação. Fazemos a questão da correlação, da preocupação com o perfil demográfico do cliente. E a gente mostrou que isso está muito longe da realidade quando nós queremos inovar. Então, o que nós precisamos fazer quando nós vamos inovar é compreender o contexto que o cliente está e o que é que ele está querendo fazer naquela circunstância. Então, não tem nada a ver com o produto em si, mas com o desafio, com a realidade que o cliente está vivenciando naquele momento. Então, e aí nós comentamos naquele vídeo que a abordagem que nós vamos seguir aqui é diferente do que geralmente tem sido utilizado por outras metodologias, é utilizar a teoria do job to be done, que é também conhecido como a teoria do progresso, mas job to be done foi um nome que ficou bem mais famoso, e as pessoas sempre falam em termos de descobrir o job, né, que é descobrir esse progresso que as pessoas estão querendo fazer e não conseguem. Nós vamos ver, então, as vantagens e como é que o job pode nos garantir um maior sucesso na geração de inovação. Então, o primeiro ponto é que a proposta do Job to be Done foi bastante divulgada, não foi gerada, mas foi bastante divulgada e ampliada e melhorada pelo Clayton Christensen, que é o mesmo que propôs o termo inovação disruptiva. E para o Clayton Christensen, o Job to be Done é o progresso que uma pessoa está querendo fazer em uma determinada circunstância. O que significa isso? Bom, o que é circunstância? Por exemplo, a pessoa está num grande centro urbano. Está no centro urbano. Isso é a circunstância. Ela poderia estar numa ilha, ela poderia estar na área rural, ela poderia estar em casa, mas não, ela está num grande centro urbano. Então, ela está lá. E o que ela está querendo fazer naquela circunstância? Ela está querendo se deslocar do ponto A ao ponto B. Ou ela está querendo ir para a casa da mãe, ele está querendo voltar para casa, ou está querendo ir para o trabalho. Então, veja, a circunstância é estar em um grande centro urbano e o outro é precisar se deslocar de um ponto A ao ponto B. É isso que nós precisamos entender. É, então, esse é o desafio. Nós conseguimos descobrir a circunstância, entender a circunstância e saber o que a pessoa está querendo fazer naquele momento e o que motiva a pessoa a fazer aquilo que ela está querendo fazer. Então, o job to be done é isso, é esse progresso. A pessoa está no lugar e quer ir para outro. Então, tentar identificar nas diferentes situações o que é que as pessoas estão querendo fazer e por que é que elas estão querendo fazer isso e por que é que não está funcionando adequadamente do jeito que elas estão fazendo, já que nós vamos propor uma inovação, uma mudança naquilo que ela está fazendo hoje, que está acostumada. Tá? Ela pode estar acostumada de ir de táxi, ela pode estar acostumada a ir com o próprio carro, ela pode estar acostumada de ir com o metrô, e nós estamos querendo propor que ela vá de Uber, que é a nova solução que nós estamos criando. Então, vejam, entender esse progresso é a chave para que nós possamos desenvolver uma inovação que vai ser adotada pelos nossos clientes. Tem um outro autor, que é o Alan Clement, ele fala que o job to be done é a luta, nesse struggle, essa superação, essa dificuldade. Nós estamos tentando fazer, tendo uma luta para conseguir criar uma vida melhor, nos diversos aspectos da vida, as coisas mais simples, como se deslocar, como se alimentar, etc., até mais outras questões mais complexas, como se sentir importante, demonstrar que é uma pessoa sociável, higiene, que tem higiene, etc. Tá? Então, o Alan, ele fala um pouquinho diferente do Clayton Christensen, mas a base é a mesma. Eu estou numa situação e quero passar por uma outra situação melhor. Então, isso é o progresso, esse é o job. Se nós descobrimos esse progresso que o cliente quiser fazer, nós vamos ter muito mais sucesso em gerar inovação. Isso é bem... eu faço uma analogia com a questão da situação do Popeye, é um desenho que todos vocês já ouviram falar. O Popeye, ele era, em geral, uma pessoa fraca, mas o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo proteger a namorada, a Olivia Palito. Então, esse era o progresso que ele queria. Ele era uma pessoa fraca e não conseguia proteger a namorada. O que ele queria era
protegê-la do Brutus. E aí que ele fazia? Ele tomava o espinafre. Olha, então, qual era o job do Popeye? Que progresso que ele queria? Ele queria ficar forte para proteger a namorada. Era isso que ele queria fazer. O espinafre era uma das soluções, porque era a solução que ele usava para isso. No nosso caso, uma das soluções é o espinafre, poderia ter outras que a gente pudesse pensar. Mas veja, então, o job é esse progresso. O que nós temos que saber é o que é que as pessoas estão querendo fazer para sair de uma situação A para uma situação B dentro de um contexto específico que elas estejam vivenciando. Né? É isso que a gente precisa. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente tem uma ampliação de possibilidades. Nós deixamos de avaliar pelo produto, nós começamos a avaliar o que a pessoa está fazendo, o que ela quer fazer naquela circunstância, quais são os desafios que ela está vivenciando. E aí nós saímos de dentro da nossa empresa e nós vamos para o mundo do cliente, dos clientes. Isso inverte completamente a nossa lógica. Então, nós não é mais a questão de fazer uma furadeira melhor, mais barata, mais potente, etc., mas é oferecer soluções que permitam que as pessoas façam, tenham o progresso que elas querem. Eu vejo, desloca-se do produto para o contexto do cliente. Então, não é a questão de fazer uma TV mais barata, melhor, com mais funcionalidade, com tecnologia de última geração. Não, é oferecer soluções que pode ser uma TV, mas pode ser outros, para que as pessoas consigam fazer aquilo que elas estão querendo fazer, na circunstância que elas estão. Então, não é a questão de fazer uma balança, é oferecer soluções que permitam o controle do peso. Não é um software financeiro com mais funcionalidades, etc. É para que as pessoas possam controlar a sua vida financeira. Então, vejam, como que a gente descobre isso? Então, a gente mudou a perspectiva do produto, que é todo mundo pensa em produto, quando pensa em inovação, nós pensamos em produto, em processo, em serviço, em modelo de negócio. E queremos oferecer isso para o cliente. Né? Então, é isso que a gente sempre faz. E aqui no Job a gente inverte, a gente passa a esquecer o produto e vamos pensar no contexto vivenciado pelo cliente, e não pelo... Então, deixa de ser de dentro para fora, de dentro da organização para fora, mas passa a ser de fora para dentro. Então, como que a gente faz isso? É perguntando para o cliente. E aí você pode falar, bom, mas peraí, qual é a novidade? A gente falou que, perguntar para o cliente não vai dizer direito, isso não funciona. Se não funciona perguntando o que ele quer fazer, o que ele gostaria, ou qual é o produto que ele gostaria, por que vai funcionar com a questão do job? Bom, a questão é que nós temos um ponto central aqui. É o que perguntar. Então, nós temos que ter claro que nós, como inovadores, nós é que temos que desenvolver a solução. Ao cliente, uma das funções do cliente, papéis do cliente, não é definir a solução. O que o cliente sabe, pode nos dizer, é sobre o progresso que ele quer ter, sobre o contexto em que ele está e o que ele quer fazer naquele contexto. E por que ele quer fazer aquilo. Isso ele pode nos dizer, ela pode nos dizer, eles podem nos dizer. Mas nós é que temos que trabalhar em cima disso para criar a solução. Então, quando nós vamos perguntar para o cliente, nós não vamos perguntar sobre o produto. Nós vamos perguntar sobre o contexto em que o cliente está vivenciando e o que ele está querendo fazer naquele contexto. Essa é a mudança drástica, completa, que se faz quando a gente usa a teoria do job para o desenvolvimento de inovações. Então, o cliente, ele possui um job, possui um progresso que ele quer desenvolver. E nós temos que desenvolver essa solução para que o cliente possa contratá-la e fazer e ter o progresso que ele gostaria de ter, que ele está querendo ter. Né? Então, o nosso papel é desenvolver a solução. E para isso, nós precisamos descobrir o job. E para descobrir o job, nós temos que entender o progresso que o cliente quer desenvolver. Então, com isso, deixa de existir a questão da voz do cliente dizendo que produto que é, mas sim passa a ter a voz do job to be done do cliente. Nós temos que descobrir esse progresso. Se nós descobrirmos isso, nós conseguimos gerar uma inovação de sucesso e com muito menos risco de dar errado. Nesse caso, o cliente compra um produto ou serviço. Ele, hoje, né, na nossa abordagem, ele passa agora a contratar um produto ou serviço para progredir, para ter o progresso que ele gostaria de ter. Tá? Então, não é
mais uma vez, foco no produto, mas é na situação que o cliente está querendo resolver. Então, da mesma forma que o cliente contrata um produto para progredir, ele também demite outro. Então, quando eu contrato o Uber, eu demito o táxi. Então, é isso que nós temos que avaliar também quando o cliente vai contratar a nossa solução, o que ele vai demitir? E vai ter consequência, vai ser complicado, como é que vai acontecer isso? Então, esse é um ponto importante. Então, alguns exemplos de job to be done, de progresso, manter os vidros limpos na empresa. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, puxa, hoje eu gostaria de limpar vidro. Ninguém quer limpar vidro. O que as pessoas querem é manter o vidro limpo. E aí eu posso ter produtos de limpeza, eu posso ter serviço de terceirização para limpeza de vidro, posso ter um vidro especial que se limpe automaticamente, posso ter diversos, posso ter uma película que a gente vai trocando e ele fica limpo. Nós podemos ter uma tela é, que possa colocar paisagens, etc., simulando um vidro, uma janela. Então, nós podemos fazer um monte de coisa de solução. Então, mas primeiro nós temos que entender o que as pessoas estão querendo fazer, que é tentar descobrir esse progresso. O outro é ter o orçamento doméstico sob controle. Veja, aqui não está falando de software, não está falando de nada. Está falando que a pessoa quer ter o orçamento doméstico sob controle. Então, aí nós como inovadores, veja, isso aí é o papel, o que o cliente está querendo fazer e não consegue. O nosso papel é, uma vez descoberto isso, bom, que solução nós podemos fazer para entregar para essas pessoas? Manter a roupa limpa em casa. Então, quer dizer, o que eu posso oferecer para isso? Isso é um job. Eu vejo que aquilo que a pessoa, o progresso que a pessoa quer ter é manter a roupa limpa. Mais uma vez, não é lavar roupa. Né? Lavar roupa pode ser com poucas soluções, mas manter a roupa limpa pode ter outras soluções que não só uma máquina de lavar, por exemplo. Detectar pessoas à noite. Então, é um job, ou seja, a pessoa precisa identificar pessoas à noite, seja no escuro ou no carro, quando está se deslocando, precisa detectar essas pessoas. Participar de uma conferência em outra cidade é um outro exemplo de progresso. Ou seja, o que eu quero é o seguinte: quero participar de lá. E o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer vários serviços para a pessoa quando ela quando ela tem essa situação. O outro é o próprio a Apple utilizou isso daqui, né? Descobriu esse job e gerou o iPod. Né? Então, motivar-se durante a corrida ouvindo música. Então, o que eu posso oferecer para motivar a pessoa durante a corrida? Né? Ouvindo música. Ou tirar foto no Instagram, por exemplo, tirar fotos profissionais com o celular. As pessoas estavam tentando isso com o celular, tentando tirar fotos, não ficavam boas. E aí o Instagram teve uma solução para isso. E aí a gente pode trabalhar de diversas formas. A gente não pode deixar uma coisa, o job ele não pode ser tão específico. Ele tem que ser mais geral para a gente poder ter várias soluções. Então, se apenas um produto do mesmo tipo pode resolver o problema, então nós não estamos ainda entendendo o job. A gente precisa ter uma situação, manter a roupa limpa, nós temos vários tipos de serviço. Por exemplo, cortar grama. Ninguém quer cortar grama. Porque cortar grama significa o quê? Só coisas que cortam, como máquina para cortar grama, roçadeira, etc. Mas quando eu falo manter o jardim adequado ou bonito, ou causar inveja aos amigos, aí eu tenho outras formas, eu posso pensar em outras questões. Pode nem ser grama, pode ser uma grama artificial, uma grama natural, né? Pode ser uma grama artificial, pode ser um serviço, pode ser diversas formas que eu posso oferecer para esses clientes. E aí o que a gente tem que entender é o que não é o job. Então, não é uma tarefa. Muitas pessoas traduzem job como tarefa, vocês podem ver na internet, em vários livros, em vários livros também, tem a questão de traduzir o job como tarefa. Não é tarefa, é o progresso, é aquilo que a pessoa quer fazer e não consegue. Cortar grama é tarefa, mas causar inveja aos amigos não é tarefa. Então, o causar inveja aos amigos é um progresso. Cortar em linha reta é uma tarefa, não é um job. É um dos. Depois que a gente vai detalhar a solução, aí essa questão, essa importância de cortar em linha reta pode ser importante, mas no começo não. Né? Então, escovar os dentes ou lavar a roupa, como nós já comentamos. Quais são os pontos centrais que a gente precisa observar aqui? Primeira coisa, as pessoas compram um produto ou serviço para realizar um job, ou para ter um progresso. Esse é o ponto central. Não, a importância não é no produto.
mas é na pessoa que precisa que quer ter um dado progresso. O job, ele é funcional, ou seja, isso quer dizer o quê? Eu quero executar alguma coisa, mas também tem aspectos emocionais e sociais, como, por exemplo, causar inveja aos amigos. Isso aí não é só funcional. Então, quando a pessoa vai comprar uma Ferrari, ela não está só com dor. Ela não está com dor, na verdade, não está com dor nenhuma. O que ela quer, na verdade, é uma questão emocional e social. Então, claro que a pessoa quer se deslocar de um lado para o outro, de um ponto A para o ponto B, mas os aspectos emocionais e sociais aqui são muito mais importantes. O job, ele não trabalha a partir da solução do produto, ele vai buscar no cliente o que o cliente está querendo fazer e não consegue. E aí, esse é o ponto central, que aí nós mudamos a unidade de análise. Então, a unidade de análise deixa de ser o cliente ou o produto e passa a ser o progresso. Então, a unidade de análise é exatamente essa, o progresso que o cliente quer ter naquela circunstância. Então, e o que as pessoas querem fazer é contratar um produto para realizar um progresso melhor ou mais barato. Né? Então, ele sempre está se querendo fazer, em geral, os mesmos jobs, mas as soluções podem ser diferentes. Então, quando a pessoa quer se deslocar de um lado, ponto A para um ponto B, tinha os cavalos, aí bicicletas, carros, aí táxis. Então, a forma de oferta ou as soluções, elas mudam, mas o que as pessoas querem fazer continua muito constantes, né, de maneira geral. Então, para nós descobrirmos o progresso, nós temos que perguntar para o cliente o que é que ele fez ou está fazendo naquele momento ou numa dada circunstância, e não sobre o que ele vai fazer no futuro. Então, veja, sempre que nós formos avaliar para descobrir o job, nós temos que fundamentar isso no presente ou no passado, uma experiência que o cliente teve. Quando foi a última vez que você se deslocou? E como é que aconteceu isso? O que deu certo e o que deu errado? Então, veja, eu estou fundamentando em uma coisa que aconteceu, na prática, real. Não é como é que você faz para se deslocar? A pessoa pode inventar ou criar uma coisa ideal que não é verdade. Quando eu falo assim, qual foi a última vez que você fez isso e como é que você fez? Aí a pessoa vai relatar o que ela fez. Então fica muito mais real. Nós conseguimos uma vinculação muito mais efetiva com o que o cliente quer fazer e nós podemos identificar a solução que vai mais se adequar a essa situação. Veja, é importante ressaltar que não é só a gente chegar lá, fazer as perguntas, entender o job, e a partir daí já está tudo resolvido. Não, nós vamos entender o job, nós vamos preparar uma proposta de solução, vamos interagir de novo com o cliente para validar, depois nós vamos de novo desenvolver uma outra proposta de solução, e eles vão validar novamente, até que a gente tenha uma certeza mais efetiva de que eles realmente vão adquirir a solução que nós estamos desenvolvendo. Aí nós desenvolvemos a solução de verdade. Toda abordagem do job, ela utiliza bastante essa questão do MVP orientado, que é o produto mínimo viável. A gente vai fazendo vários produtos minimamente viáveis até chegar na solução final. Então, o job é esse fio condutor, esse vetor que nos ajuda a criar soluções mais efetivas.